O Senhor ele já falou profundamente ao nosso coração. Aleluia! Se vocês observarem as mensagens através dos louvores, através da palavra proferida por alguns irmãos, tem som forte que Jesus Cristo ele está voltando. E a mensagem que tenho para vós nessa noite é acerca disso. Por isso que o hino introdutório também fala sobre a volta de Jesus. Hoje, na verdade, devido à mudança da data, eu queria até ministrar uma palavra, mas hoje não foi possível, então não procuramos mais outra pessoa, né? Mas Deus ele sabe de todas as coisas. Deus ele conhece, como diz o Salmo 139, ele sonda cada um de nós. E antes do nosso deitar, do nosso levantar, ele já sabia. Antes do abrir da nossa boca, o Senhor, ele também já tinha ciência disso. E eu entendo uma coisa, que tem um versículo bíblico, o que diz? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu sei que tudo quanto já foi realizado até aqui é para a glória do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar um versículo bíblico com os irmãos e irmãs. 1 Tessalonicenses. Eu amo muito esse versículo, dentre outros na Bíblia. Vai ser uma mensagem, uma reflexão, não vai ser muito demorada, mas vamos falar tudo quanto o Senhor colocou em nosso coração neste dia. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda não vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. A promessa do Senhor, desde o início do Novo Testamento, e tem um versículo muito sugestivo a esta palavra, em João 14, que se diz: olha, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado no vosso coração, não deixe que o vosso coração vos engane, não fique agoniado em seu coração. Crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim. Você crê mesmo de entregar sua esperança nas mãos dele. Lembrei de um versículo em Marcos 16, 15, que nos fala acerca daqueles que irão enviar mensagem, bastante conhecido. Quem crê e for, será salvo. Quem não crê. Aí me vem a pergunta, não sei se já chegou até você essa pergunta, depois eu volto com outros versículos. Meu irmão, o mais velho, quando estava ainda entre nós, ele sempre me perguntava as coisas da Bíblia, porque eu já me converti antes dele, então eu estudava um pouco mais. Aí ele sempre tinha dúvidas e me perguntava. E esse versículo foi um dos que ele me perguntou, eu sempre tenho esse versículo na minha memória. Que ele diz: quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. E quem crê e for membro, não for batizado, como é que acontece? Hein? Já se perguntou isso? Por que esse versículo? Qual a interpretação desse versículo? Quem crê e for batizado. E quem crê e não for batizado? E aí acontece o que com ele? Será salvo também ou não? Não? O irmão falou ali que não. Amados, desde os tempos, há 2000 anos atrás, disse que os tempos são trabalhosos. Mas tempos trabalhosos como nós estamos vivendo também. Porque a fé, a crença, parece que está sendo coisa banal. Não é? Vou explicar já o que eu quero dizer. Mas vamos explicar esse versículo para você também não ficar se pensando aí. E os congregados, será que serão salvos? Quem crê e for batizado. Quem crê? Quando os discípulos, depois de Jesus, alguns discípulos, Atos 19, se não me falha, não sou muito de gravar não, mas você está lá. A gente procura depois e mostra para os irmãos. Atos 19, se não me falha a memória. Certos discípulos chegaram na casa de alguns outros discípulos, discípulos de João, e perguntaram se eles não tinham recebido o Espírito Santo quando creram. Lembra dessa mensagem?
não são batizados com o Espírito Santo, acharam estranho. Porque quando eles aceitavam Jesus, automaticamente era descendo o Espírito Santo sobre eles. E essas pessoas não tinham recebido ainda. E a pergunta do discípulo foi: não receberam quando creram? Ou seja, esse crer de Marcos 15, quem crê foi batizado. Quem aceitar Jesus, escute, quem crê, eles não receberam o Espírito Santo quando creram. Ou seja, quando tiveram conhecimento de Jesus, quando eles aceitaram Jesus, eles não desceram sobre o Espírito Santo. Aí eu volto para o versículo de Marcos: quem crê, quem aceitar Jesus, primeira parte do versículo, quem aceitar Jesus será salvo. Aí vem agora o batizado. O que significa batismo? Não sabe. Batismo significa morrer o velho homem. Então todo aquele que aceitar Jesus e deixar morrer o velho homem será salvo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E no momento que eu creio, no sentido de aceitar Jesus, e eu deixo morrer o velho homem, mesmo que não tenha descido as águas, mas eu deixei aquele velho homem, que o descer as águas é simbólico, mas eu tenho que matar a minha natureza, eu deixar morrer a minha natureza. Então esse versículo se traduz assim: quem aceitar Jesus e deixar morrer o velho homem, quem aceitar a Jesus e não voltar a praticar as mesmas coisas, quem aceitar Jesus e deixar o Espírito Santo entrar e ter uma nova natureza, será salvo. Glória a Jesus! Isso que esse versículo quer dizer. Não relata acerca de batismo nas águas, que eu me simbólico, como já disse. Então você vai ler esse versículo de forma diferente hoje, e você vai interpretá-lo de forma diferente, porque isso é uma dúvida que muitos tinham, como meu irmão também tinha, mas eu procurei tentar, à luz da Bíblia, entender esse versículo para poder explicar. Então você já sabe que mesmo, queridos, que Jesus volte, e aquele ainda que não aceitou Jesus hoje, mas ele não desceu as águas, ele também vai ser salvo. Eita Porque ele glória! aceitou a Jesus, ele creu em Jesus, ele deixou as coisas velhas para trás, se tornou uma nova criatura no momento em que disse: olha, se com a tua boca confessares Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, Aleluia! no momento em que aceitou Jesus, confessou Jesus, pronto, já está salvo. Eu teria falado com vocês, pode ser para traduzir, eu vou no decadente, ou seja, se não fosse dessa forma, eu teria falado com vocês, mas é dessa forma não. Queria assim, desse jeitinho. E me lembra o versículo que diz que se vierem de falar de outro evangelho, não creia. Se vierem de falar de outra maneira de ser salvo, não creia. Porque Jesus falou assim: se não fosse dessa forma, eu teria falado com vocês, mas é dessa forma. Então, se vier outro evangelho, ensinando outro caminho para chegar ao céu, o que o mundo oferece não nos leva a ser salvo, mas simplesmente agrada a nossa carne, agrada o nosso erro. Mas Jesus nos chamou para viver em espírito e em verdade. Jesus nos chamou para ser santos, assim como Ele é santo. Mas como é isso, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos nos santificar a cada dia, a cada momento. Isso significa que eu não vou errar? Não. Mas diz que se eu pecar, Deus tem um advogado para mim. Se chama Jesus. Eu não vou viver pensando: eu vou pecar porque tem um advogado. Não. Mas se por um acaso, filhinhos, estas coisas vos escrevo. Eu escrevo, filhinhos. E se por acaso no andar da vida, ou como diz assim, no andar da carruagem, você vier a tropeçar, eu tenho um advogado para você. Esse advogado vai cuidar do seu caso de uma maneira toda especial. Mas nem por isso você vai pecar. Mas se acontecer, a minha graça te basta. Onde o pecado foi grande, a graça de Deus é maior ainda. É assim que a Bíblia diz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O versículo diz: olha, atenção, nem por isso eu vou viver pecando para que a graça de Deus seja grande na minha vida. Mas se acontecer, a graça do Senhor é maior do que qualquer pecado. Porque é um favor que eu não merecia, mas Ele, através do seu Filho amado Jesus, morreu no cruz do Calvário. Morte, maldito, era aquele que era pendurado no madeiro. Mas Jesus foi lá
morreu por mim e por você. Era morrer por mim e por você. Para que hoje eu estivesse aqui falando. Para que hoje você estivesse aqui me ouvindo, me louvando, glorificando, exaltando ao Senhor. Foi por isso que ele morreu. Mas ele disse a continuação do versículo de João, já eu volto para Tessalonicenses, que diz: na casa do meu pai há muitos moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou lá, vou preparar um lugar para você. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei novamente, virei outra vez, para te levar comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Foi assim que você sabia até mais de 2000 anos atrás. Em quantos anos você faz aniversário? Todos os anos. E você fica naquela cena, ano que vem vai ser melhor. Não é? Ano que vem a festa vai ser melhor. Ano que vem eu completo 50 anos. Se Jesus não voltar. E espera não. Ano que vem é 50. É 50. Eu vou fazer aquela festa que eu pretendo fazer. Eu não vou acontecer. Faço com 60, 70, 100. Não é? Esperando Jesus voltar. Para receber você. Para me receber. E a Bíblia diz que Ele é quem vai me servir. Vai ser uma festa maravilhosa. Glória a Deus. Aí eu digo, vale muito a pena estarmos aqui reunidos. Quando muitos queriam, não podem, mas nós aqui estamos. Porque Jesus prometeu. E a Bíblia diz, Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu. E uma carta de Paulo diz que toda a palavra do Senhor tem por ele o sim, por ele o amém. Já disse isso, vou repetir. Para que não possamos esquecer Jesus Cristo que Ele falou. Se eu falar, quem sabe você, se eu falar não algo da Bíblia, mas Ele prometeu alguma coisa, eu posso até falhar. Eu posso falhar. Posso me redimir contigo depois, mas eu falhei. Mas Jesus não. Ele não falha e nunca falhará. E apesar dos ensinamentos que vinham ocorrendo após Jesus ser assunto aos céus, a igreja de Tessalonicenses, ou Tessalônica, estava com alguma dúvida acerca daqueles que morreram. O que é que vai acontecer com aqueles que morreram? Você escreve uma coisa assim? 1 Tessalonicenses 4 diz: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Uma certa feita, o irmão me perguntou: irmão, quem é que vai encontrar primeiro com Jesus? Aqueles que permaneceram, os apóstolos, os discípulos, aqueles que permaneceram, ou nós? O fim do mundo está chegando, vocês aceitam Jesus. Ela fala do fim do mundo porque ela é nova denominação, né? Então ela fala do fim do mundo. Já tem 40 anos que eu espero esse fim do mundo e não chega, né? Mas eu ouvi falar do fim do mundo. Mas a Bíblia diz: olha, a nossa esperança está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Né? Todo mundo diz assim: irmão, esse negócio não presta não. Porque os irmãos dizem que tem tantos anos que você vai arrebatar e não vem. Mas eu posso dizer assim: ó, se antigamente já estava perto, imagine agora. Né? Ó a visão. Se há 40 anos eu achava que estava perto, que Jesus viria, imagine agora. É a situação de você ser otimista com Deus. Esse copo está meio vazio, mas eu digo, ele está meio cheio. Né? É diferente da interpretação. Mas minha tia dizia: o fim do mundo vai chegar. O fim do mundo vai chegar. E nunca chegou o fim do mundo. Mas eu sei que está mais perto do que quando eu sei. E através desse fim do mundo, lembro como hoje, tenho uma memória muito boa acerca dos tempos passados, não sei porquê. Ele disse que uma certa feita, Deus, eu saía todos os dias à noite, isso era praxe, com minha mãe para a casa da minha tia. Quem conhece aqui o bairro da Gemadinha, já morei ali mais de 20 anos. E saía para o campo do gado com minha mãe, todos os dias. Agora digo que era para fazer lá. Todos os dias, 8 horas da noite. Eu ia lá assistir a novela. Minha mãe e eu ia acompanhando, porque minha casa não tinha televisão. Então todo dia minha mãe saía da Queimadinha e ia para o campo do gado. Porque lá ficava minha tia, via minha tia e assistia a novela. E voltava para casa todo dia.
olha como Deus faz. Um certo dia, eu estou em casa, minha mãe levanta da cama. Isso eu sei de manhã cedo, minha mãe levantou da cama, deu um pulo, assim. Meio assim, ela usava um short, né? Aí fez assim, levantou da cama e deu um pulo. Com a mão levantada. E eu na sala olhei assim, é isso. Aí ela falou, eu sou crente. Simples assim. Você entendeu? Minha mãe, para quem não sabe, vivia na casa da minha tia, que era macumbeira. E nós andávamos lá e servíamos a demônios. E nesse dia ela levantou de manhã cedo, levantou a mão e disse, eu sou crente. E eu brinquei e falei, o que é isso, crente? E o único crente que eu tinha na rua que eu morava era um senhor chamado Agapito. E ele ouvia assim, no primeiro hino de crente, como diziam assim, né? De crente que eu ouvi. Ó, qual cego, andei, ele ficava cantando esse direto. E eu disse, não, foi o primeiro hino que eu ouvi. E eu gostava quando ele cantava. E nesse dia, minha mãe levantou e disse, eu sou crente. Falei, o que foi que houve? Você é crente? Que crente? Ela, eu sou crente. E ela foi contar a história. Ela disse que quando estava à noite, ela teve um sonho. E como ela, parece que vejo, queridos, e me emociona muito quando eu falo isso, como é que Deus trabalha na vida das pessoas. E pode também trabalhar na minha e na sua. Você está na expectativa para ouvir, né? Eu vou contar rapidinho para a gente encerrar. E disse que minha mãe disse que estava sonhando, que estávamos indo para a casa de minha tia, como fazíamos todos os dias. E no meio do caminho, voltando ali no campo, que era o campo de São Paulo, entre a Queimadinha e a Maria Quitéria, e disse que ela viu um estrondo grande no céu. E disse que minha tia, essa que falava que o fim do mundo ia chegar, falou com ela, olha, o fim do mundo é hoje, está próximo, o mundo está acabando. E minha mãe disse que minha mãe olhava para você e falava, o fim do mundo acabou e eu quero Deus. Queria aceitar Jesus. E naquele momento ela se desesperou no sonho tão grande, que quando acordou estava com a mão assim, no sonho. Ela estava sonhando que tinha aceitado Jesus. E quando levantou, ela sentiu a transformação. E disse, tirou os brincos, tirou o short, vestiu outra roupa composta e disse que tinha aceitado, que era crente naquele momento. Não tinha aceitado Jesus não, disse que era crente e me contou o sonho. Aí eu volto àquele assunto do início. Ela tinha se batizado? Tinha descido das águas? Não. Mas tinha certeza. Nunca tinha ido na igreja. Ia no centro de macumba, mas na igreja nunca tinha ido. Nós nunca tínhamos ido na igreja. Apenas minha tia evangelizava, falava. Minha tia sempre estava batendo na mesma tecla. O fim do mundo está próximo. O fim do mundo está próximo. E nesse sonho, Jesus visitou minha mãe. E ela até hoje serve ao Senhor. E através dela, toda a minha família. Os dois irmãos se afastaram, pereceram. O mundo sucumbiu eles. Dois irmãos deles, mais velho e mais novo. Mas afastou. Porque Deus me guardou, tem me guardado. E tem outro irmão que orem por ele também. Lembra assim, irmão de Deus. Só teve esse irmão e uma irmã agora. Né? Mas seguindo na fé. E depois que minha mãe disse que era crente, foi visitar aquele irmão da rua que eu morava e pediu para ir para a igreja. E ele levou e foi apresentar na igreja. Porque ela tinha decidido ser crente através do sonho. E Deus tinha dado a ela. E para completar a história, queridos, depois ela retornou, já contei isso uma vez, para complementar e terminar, dessa vez eu vou terminar mesmo. Para complementar a história e aumentar a sua fé. Dizer que Deus te guardará até o dia do arrebatamento. Não desista por momento algum, por coisa alguma. Não desista. Como já falei da outra vez, não vou repetir. Já desisti uma vez e não quero desistir novamente. Posso tropeçar. Se eu cair, Deus vai me levantar, mas eu não vou desistir. E você também não pode desistir. Uma certa feita minha mãe colocou o centro de macumba na casa de minha tia. E isso, os demônios passaram a respeitá-la. Mas isso, uma certa feita, ela foi lá. Promessa de Deus. Antes dela ter dito que era crente. Uma certa feita, ela não raspou a cabeça, ela não fez os cortes. Eu vou falar nome científico, você vai entender, né? Como é. Mas não tem os cortes, não foi feito, não raspou a cabeça, porque Deus não deixou. Mesmo antes dela aceitar Jesus e dizer que era crente. Quando foi tempo de, chamam de fazer o santo, né? E essa semana alguém falou assim, você é pai de santo, é?
Eu falei, eu sou. Oxe, você é pai de santo? Eu falei, sou. Porque meus filhos são santos. Aí ele ficou assim, não é crente não. Eu passei a explicar a ele, meus filhos são santos. Por isso que eu sou pai de santos. Né? E ele ficou parando assim, me olhando, e falei, pois é, eu sou pai de santo. Porque meus filhos são santos. E sou filho de santo, meu pai também é santo. Né? E acabou. E aí minha mãe foi a 600 macumba com minha tia. E o demônio foi manifestado. E foi fazer raspagem na cabeça dela. E o demônio levou um susto. Porque alguém bradou no ouvido dele e falou, essa aí não. Essa aí não. E o demônio manifestado ficou assim, ó. Porque disse que aquele lá de cima não deixou. Aquele lá de cima não deixou ele tocar na cabeça de ninguém. O que é isso? Promessa. Glória. Você é promessa de Deus, irmãos. Você já parou para pensar que em meio a tanto de seus familiares, é lamentável o que eu disse aí, mas nem todos serão salvos, viu? Nem todos. Mas em meio a todos os seus familiares, você é crente? Você aceitou Jesus? Pode falar. Amém. Você entendeu? Deus tem te guardado até aqui e vai continuar te guardando. Deus te abençoe. Eu sei que Deus tem falado no seu coração através dessa mensagem, através dos louvores. E permaneça de pé. Permaneça de pé. Não baixe a cabeça. E se porventura baixar, peça a Deus força que levante novamente. E continue a jornada, continue a caminhada. Porque coisas maravilhosas Deus tem para nós. Deus tem feito para nós. E aquele que é, e lembrei que minha mãe dizia assim, aquele que é de Deus, o inimigo não toca. O inimigo pode até tentar fazer com os jogos, mas sua alma é guardada por Deus. Deus abençoe. Se Deus guarda em glória.